Você já deve ter ouvido aquela expressão ou aquele ditado popular que diz o seguinte: eu não sou santo para viver de promessa. E esse ditado geralmente é usado quando você é alvo de uma promessa. Mas esse ditado também, ele aponta para um certo descrédito, para uma certa descrença para com aquela promessa que está sendo feita. Isto se dá porque, por algumas vezes na nossa vida, nós somos frustrados por promessas que não foram cumpridas. Basta nós olharmos, por exemplo, para a nossa política e perceber que em época de campanha, os políticos prometem tudo do bom e do melhor. E quando passa literalmente a campanha, poucos dias depois, o discurso ou a palavra já é outra. Não há comprometimento com as promessas que são feitas. Mas para além do campo político, nós podemos pensar no campo pessoal. Quantos de nós, em relacionamentos distintos, nós lidamos também com a realidade da promessa? Às vezes é no casamento, às vezes é no seio familiar, às vezes é no trabalho. E de repente, nós somos surpreendidos, por assim dizer, com aquela promessa sendo descumprida, aquela promessa sem ser considerada. E aí, nós acabamos lidando com descrédito com as promessas. Mas nós devemos considerar que com Deus a coisa é bem diferente. Por isso, aqueles que amam a Jesus podem confiar nas promessas de Jesus. Deus não é um ser esquecido, não é um ser que age com descompromisso com a sua palavra. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus honra os compromissos que ele assume. Deus zela pelas promessas que ele faz. E por isso, aqueles que amam a Jesus podem confiar nas promessas de Jesus. Nesta noite, eu quero considerar esta ideia à luz do texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 22 até o versículo de número 31. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 14, verso de número 22 a 31. Eu quero pedir que aqueles que forem encontrando possam ficar de pé. Aqueles que forem encontrando e podem, fiquem de pé, para que nós possamos então fazer a leitura deste breve texto localizado no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 22 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai,
porque o Pai é maior do que eu. Isto eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos pela tua palavra e suplicamos que o Senhor nos capacite nesse momento para que possamos, ó Deus, compreendê-la e, compreendendo, sermos edificados pela mesma. Nós pedimos a ação do teu Espírito Santo, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Precisamos que o mesmo Espírito que iluminou esta palavra seja também o mesmo que nesta noite está a iluminar os nossos corações, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós já temos visto que João escreve o seu evangelho com um propósito bem estabelecido. Ele quer que nós entendamos que este Jesus de Nazaré, ele é Deus, e que uma vez que nós entendemos que ele é Deus, ele espera que nós então creiamos em Jesus, coloquemos a nossa fé em Jesus. Note que este crer aqui não é um crer de forma geral, mas é um crer colocando toda a confiança do nosso coração na pessoa de Jesus. O texto que nós lemos esta noite traz novamente esse aspecto da crença, mas esse texto ele está localizado num contexto que é marcado pela perturbação. O capítulo 14, ele já começa com este tom. E por isso, Jesus então acalma os seus discípulos. Agora, por que há perturbação? Ora, a perturbação existe porque os discípulos de Jesus, eles acabaram de receber pelo menos 3 informações que mexeram, que reviraram com seus corações. A primeira delas é que o seu mestre vai embora. Jesus vai embora. E Jesus diz que para onde ele vai, os discípulos não podem ir. Então isso mexe com seus discípulos. Eles investiram 3 anos da vida dele. Eles abandonaram os seus afazeres e estão investindo a sua vida no ministério de Jesus, e de repente Jesus chega e diz: olha, eu vou embora, e eu não volto mais por enquanto, e vocês continuem aí. Isso mexe com eles. Mas não sendo suficiente, logo após dessa informação, Jesus dá uma outra informação bombástica. Entre os discípulos, havia algum deles que iria trair Jesus. Ora, 3 anos vivendo, todo mundo conhecendo todo mundo desfrutando da confiança de todo mundo, de repente tem um de nós que será o traidor. Para completar ainda o cenário de perturbação, Jesus diz para Pedro de forma pública que, a despeito da sua autoconfiança, ele negaria Jesus 3 vezes. Isso mexe com os discípulos. É nesse contexto, então, em que Jesus começa este discurso do capítulo 14. E ele tem como objetivo, então, trazer tranquilidade, trazer paz, trazer consolo, então, para os discípulos, diante da perturbação dos seus corações. Mas esta perturbação percebida no coração dos discípulos não é somente no coração dos discípulos. Porque Jesus também lida com uma realidade de inquietude, de perturbação no seu coração. As razões pelas quais o seu coração está agitado são diferentes, pelas quais o coração dos seus discípulos estão agitados. É verdade.
Mas o coração de Jesus também está extremamente angustiado. E a razão é uma. Ele sabe que daqui a pouco tempo ele vai ser entregue para as autoridades. E ele sabe que daqui a pouco tempo ele terá que suportar a ira do Pai de forma plena e completa. Ele sabe que aquele relacionamento que durou de toda a eternidade, um relacionamento de intimidade completa, plena, a ponto dele dizer que eu e o Pai somos um, vai ser quebrado. E em algum momento, o Pai não mais desfrutará, ou o Filho não mais desfrutará do relacionamento com o Pai. E isto produz angústia, e uma angústia no coração de Jesus, e uma angústia que nenhum de nós nunca iremos sentir. E nunca iremos chegar nem perto de sentir. Agora, quando nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que Jesus está finalizando aqui um momento tenso, um momento complicado no seu ministério, e está começando ou concluindo uma etapa para iniciar uma nova jornada, que é a noite adentro, né? Aquela noite terrível que nós encontramos aí. E à luz deste texto que nós lemos, eu quero destacar esta verdade que já citei anteriormente. Aqueles que amam a Jesus podem confiar nas promessas de Jesus. E aqui nesse texto, nós podemos perceber, pelo menos, 3 promessas que Jesus faz para aqueles que amam a Jesus. Vejamos a primeira no verso de número 22 até o verso de número 25. Aqui nós percebemos que aqueles que amam a Jesus desfrutam da presença de Deus em suas vidas. Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Aqui nós temos uma pergunta que é bem interessante. João deixa claro que esse Judas aqui não é o Iscariotes, então você tem um outro discípulo, você tem um outro apóstolo que é chamado Judas, né, ali no seu dos discípulos, e ele então pergunta a Jesus, ora, como é que Jesus vai se manifestar a nós e não ao mundo? Note que essa pergunta denota uma incompreensão de como se daria o desfecho do ministério de Jesus. E essa incompreensão se dá em 2 aspectos. Primeiro, era concorde entre os discípulos de que Jesus era o Messias, era o Cristo. Embora eles tivessem dificuldade de entender muitos aspectos, mas eles sabiam o seguinte, olha, esse Jesus aqui, ele não é só um profeta, ele é o Cristo, ele é o Messias. Remontando a ideia do Antigo Testamento, do Messias, eles então começaram a nutrir a esperança de que esse Messias se tornasse um governante político, de que ele então se apresentasse em Roma, de que ele então tirasse de Jerusalém, da cidade sagrada, todos os estandartes de César, todas as bandeiras de Roma, e então estabelecesse o seu reino na terra, o reino messiânico. Note que não é só Judas que tem esse entendimento, mas logo atrás, 2 discípulos chegam para Jesus e dizem, quando o Senhor chegar no seu reino, diga que eu sente um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles também estão na concepção de que na subida de Jesus para Jerusalém, o que é que vai acontecer? Ele vai estabelecer o reino messiânico. Ele vai ser o governante político. Pilatos nem Herodes vão mais ingerir na nossa situação, na nossa realidade. Essa ideia de um Messias político, ou essa expectativa do Messias político, não era somente dos discípulos de Jesus, eu me refiro aqui aos 12. Mas os irmãos devem lembrar que João Batista é preso, ainda lá atrás, no início do ministério de Jesus. E quando João Batista é preso, ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus. Vá lá e pergunte a Jesus se ele é o Messias mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Qual era a dúvida de João Batista? Se Jesus é o Messias, se Jesus é o nosso governante político que vai chegar, vai estabelecer o seu reino, por que eu estou preso? Se eu fui aquele que anunciei, que preparei o caminho para ele chegar.
Por que que este reino que está aqui neste mundo ainda consegue subjugar os servos do reino de Deus a esse ponto? E o Messias? Será que ele, e o Jesus que está aí, será que ele realmente é o Messias? E então Jesus faz algumas curas e diz, vá lá e diga a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem e aos pobres é proclamado as boas novas do Evangelho. O reino de Deus já está presente, mas não na sua completude. Observe que esta incompreensão do ministério do Messias também é acompanhada de uma incompreensão da ressurreição de Jesus. Parece que os discípulos de Jesus não compreendem de forma plena de que Jesus ele vai ser morto, de que ele vai ressuscitar e de que depois que ele ressuscitar, ele apareceria então aos discípulos de Jesus. Note bem, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não encontramos Jesus se manifestando depois da sua ressurreição para pessoas que não eram crentes. Até lá, quando Paulo diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos, Jesus só aparece para aqueles que são crentes. E aí os discípulos parece que não compreendem bem. A ressurreição de Jesus é um passo que os discípulos não conseguem compreender. Ainda que eles tenham visto Jesus ressuscitando Lázaro, mas para eles ainda era uma grande dificuldade pensar na possibilidade de que esse Jesus que ia morrer, ele iria ressuscitar. Por uma razão simples. Lázaro morreu, mas tinha Jesus para ressuscitar. E Jesus morrendo, quem é que vai ressuscitar? Note que então, Jesus responde para Judas o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Nós temos uma frase que pode ser dividida em 3 aspectos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, segunda e terceiro, viremos e faremos morada nele. Os 2 primeiras partes dessa frase nós já vimos anteriormente no texto do verso de número 16 a 21. Mas aqui nós encontramos um aspecto diferente, que é o fato de que Jesus está dizendo que ele e o Pai virão e farão morada naquele que ama a pessoa de Jesus. É interessante notar, meus irmãos, que esta promessa que Jesus faz de estar presente na vida dos seus discípulos ou na vida daqueles que amam, ela só pode ser desfrutada quando você tem um coração comprometido em amor com o Senhor Jesus. E aqui, é bem interessante nós pensarmos sobre isso. Veja bem, nós podemos estar casado com uma pessoa há muitos anos. E nós até podemos cumprir com todas as obrigações no casamento de ambas as partes, simplesmente pelo dever de estar casado. Mas o que nós encontramos aqui é um comprometimento não por dever, mas um comprometimento por amor. Então, eu tenho que obedecer a Deus, porque foi Deus quem me fez. Foi Deus quem me salvou. Essas 2 razões são suficientes para que eu me submeta a Deus. Certo? Mas essa não pode ser a única razão que me faz submeter a Deus.
Eu preciso me submeter a Deus por amor. Obediência por amor. E a obediência, de fato, ela só consegue ser prazerosa quando ela é feita com amor. Quando não existe amor na obediência, a coisa não passa de um simples dever. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E ponto. Note. Então Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O que é interessante é que esta promessa, ela inaugura uma verdade que nós encontramos ao longo das Escrituras. Muito obrigado. Veja como isso é interessante. Quando o povo de Israel sai do Egito, então o povo habitava em tendas. Então Deus decidiu construir também uma tenda para ele. O tempo passou, o povo de Israel agora está estabilizado na sua cidade, Canaã, e ali nós encontramos Deus decidindo estabelecer a sua morada no meio do povo. O templo, Santo dos Santos. O tempo passou e nós chegamos então no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós somos informados que virá o Emanuel, que significa Deus conosco. O tempo passa ainda e nós olhamos para o futuro e percebemos que na Nova Jerusalém, ali Deus habitará junto com o seu povo. Aqueles que amam a Jesus, eles conseguem desfrutar hoje de uma realidade que, de forma plena e completa, eles desfrutarão na eternidade. Deus, Pai e Filho habitam ou fazem morada na pessoa que ama a Jesus. Mas o texto ainda apresenta uma segunda promessa que nós podemos destacar. Aqueles que amam a Jesus, além de desfrutarem da presença de Deus em suas vidas, eles também desfrutam da presença do Consolador em suas vidas. O texto segue, verso de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aqui nós temos uma promessa que já foi anunciada. Já foi anunciada no capítulo 14, mas também já foi anunciada no capítulo 7, verso 39. Esta promessa que nós encontramos aqui, ela traz agora uma nova aplicação. Nós já vimos a questão do Consolador, que é o Paráclito. Ele virá pela intercessão de Jesus junto ao Pai. Nós já vimos isto. Mas aqui diz que ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Jesus está apontando aqui para o ministério do Espírito Santo. E como é que seria desenvolvido esse ministério? A função do Espírito Santo é apontar para Jesus, é glorificar a Jesus.
E ele faria isso ensinando os seus discípulos a guardar todas as coisas. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aqui nós temos uma promessa que é feita para os discípulos do tempo de Jesus. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo chegar, aqueles discípulos seriam lembrados de tudo o que Jesus havia ensinado. Agora, isso por uma razão muito simples. Nós não temos caneta aqui no tempo de Jesus, nós não temos papel, nós não temos smartphone, nós não temos nada. Então, tudo que era ensinado por Jesus era captado pela memória dos discípulos. E talvez os discípulos de Jesus daquela época fossem também um pouco esquecidos, como os discípulos de Jesus desta época. E então o Espírito Santo faria lembrar esses discípulos de tudo que Jesus havia ensinado. E eu quero demonstrar aqui 2 momentos dentro do Evangelho de João em que isso se tornou uma realidade. Veja comigo o capítulo de número 2, verso número 19 até o verso número 22. Capítulo de número 2, verso de número 19 ao 22. (19, 22). Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Está percebendo aqui? Nós temos um texto que é escrito depois do acontecimento. Quando aconteceu aquilo dali, os discípulos de Jesus não entenderam. Mas, depois, eles estavam olhando, lembraram. E pensaram, rapaz, isso aqui Jesus estava falando era sobre a sua ressurreição. Veja um outro texto em João ainda, capítulo de número 12. Os versos de número 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. O ministério do Espírito Santo é levar os discípulos a lembrar e, ao mesmo tempo, ensinar os seus discípulos. Eu quero só destacar a importância aqui do ensino. Jesus passou 3 anos, e se nós pensarmos nos 3 anos de ministério de Jesus e nos relatos que nós temos, aproximadamente 80% ou mais foi dedicado ao ensino. O Espírito Santo, ele vem agora como Consolador, e o seu ministério também está voltado para o ensino. O ensino. Mas ainda tem uma terceira promessa que nós podemos considerar nesse texto. Aqueles que amam a Jesus, além de desfrutarem da promessa
do Consolador em suas vidas, de desfrutarem da presença de Deus em suas vidas, eles também desfrutam da paz de Cristo em suas vidas. Verso de número 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Nós temos aqui a promessa da paz. Note que esta paz, ela é compartilhada. Jesus tem a paz e ele dá a sua paz aos seus discípulos. Note que essa paz que é compartilhada não significa ausência de perturbação. Porque há uma perturbação presente aqui e essa perturbação ela vai ter uma ascendente daqui para frente, certo? A coisa vai ficar muito mais complicada. A aflição vai ficar muito maior. Mas Jesus diz, olha, eu estou dando a paz. Esta paz tem como fonte o próprio Deus. É uma paz que o mundo não tem capacidade de desfrutar, de experimentar. É uma paz que deve produzir quietude, como diz o texto aqui. Por isso, já que eu estou entregando a minha paz a vocês, não fique angustiado, não fique com medo. A ideia aqui, meus irmãos, é que uma vez que aqueles que amam a Jesus, eles desfrutam dessa paz de Jesus, eles podem continuar a sua vida contra tudo e contra todos, sem serem tomados pelo medo, sem serem tomados pela angústia, sem serem tomados pela perturbação que o mundo ocasiona ou pressiona em nossas vidas. O texto nos diz que Jesus, então, ele dá a paz para aqueles que são seus discípulos. Mas eu quero encerrar destacando uma quarta promessa que nós encontramos aqui. Aqueles que amam a Jesus, além de desfrutarem da presença, além de desfrutarem do Consolador, além de desfrutarem da paz, desfrutam também da certeza do seu retorno. Isso eu falei agora. Verso 28. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, note que esta promessa do retorno de Jesus deveria produzir alegria no coração dos discípulos. E a alegria aqui se dá não pelo fato de que Jesus está indo, não por essa complexidade de eventos que vai se desenrolar a partir de agora. Mas a alegria aqui deve se dar pela execução de um plano. O plano que Deus tem para Jesus, o plano que Deus tem para os seus discípulos é maior do que aquela noite ali fatídica, aquela noite ali difícil com os seus discípulos. Jesus está fazendo com que os seus discípulos olhem para o todo. E ele está dizendo, olha, você devia me alegrar, você devia se alegrar, porque eu vou para junto do Pai. E ele diz então que o Pai é maior do que eu. Qual é a ideia aqui? É que ele está dizendo, vocês deviam se alegrar, porque o Pai, ele tem controle sobre todo este plano que está em execução agora. Vocês devem se alegrar, porque o Pai está conduzindo todas as coisas. O fato de eu sair e deixar vocês, o fato de ter um traidor, o fato de um que vai negar, o fato de vocês mesmos e me abandonar, faz parte de um plano maior que está sustentado então pela pessoa do Pai. Então ele segue. Verso de número 29. Isto eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então, o objetivo de Jesus estar falando disso para os seus discípulos é para que os seus corações possam produzir fé. Interessante, né? Porque você tem o amor em cima, você tem aqui a alegria e você tem a fé.
E isso a gente conta no dom, no fruto do Espírito Santo lá, em Efésios, em Gálatas, perdão. Então, note, você tem essa ideia. Jesus está ensinando os seus discípulos, está dizendo para que quando toda essa coisa acontecer, eles pudessem então crer. Parece que os discípulos de Jesus, eles não criam tão bem assim na execução desse plano. Ou talvez eles não crescem assim de forma bem real e vívida. Como vai se dar a coisa? Eles tinham uma certa dificuldade para crer. Tem até o Tomé, que precisou ver para crer. Né? O texto segue. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele não tem poder sobre mim. No entanto, eu faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o fato de que tudo isso que está acontecendo está sob o controle do Pai. Chama a atenção dos discípulos para o fato de que as autoridades que estão chegando ali não têm autoridade sobre a sua vida. Isso é muito legal. Porque Jesus, ele se entrega de modo voluntário. Ele não é coagido, ele não é entregue por causa que Judas entregou o local onde ele estava lá. Jesus mesmo, voluntariamente, livremente, decide entregar a sua vida nas mãos dos malfeitores. Certo? Mas o que me chama a atenção é dois aspectos aqui, ou duas sensações que nós podemos perceber aqui nesse verso 31. Verso 30 e 31. Primeiro, essa ideia de que o príncipe deste mundo já está chegando aí. Então, é uma cena tensa, em que você vê o próprio Jesus dizendo, olha, Satanás, que é o príncipe desse mundo, está chegando aí, com o seu exército. Está chegando aí para trazer mais ainda perturbação. Mas o que é interessante é como termina esse texto. Ele diz, levantem-se e vamos sair daqui. O texto de João não nos deixa muitos pormenores do que está acontecendo aqui. Mas quando nós comparamos esse texto com os evangelhos, nós vamos perceber que isto é depois de Jesus orar a terceira vez e dizer, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. E é depois de orar que ele recebe, então, de acordo com Lucas, o consolo de um anjo. E então ele diz, agora vamos sair daqui. Chama a atenção para a decisão de Jesus. A decisão firme dele. Vamos. E ele não está fugindo, mas ele está saindo daqui para ir ao encontro dos seus malfeitores. Mas ele estava certo, decidido, de que era aquilo dali que ele precisava fazer. Mesmo sabendo de todas as implicações, mesmo sabendo de todas as angústias que ele passaria dali para frente, mas ele não retrocedeu 1 milímetro. Ele não retrocedeu 1 milímetro por causa do amor. Primeiramente, amor ao Pai. E por amar ao Pai, ele decidiu voluntariamente e livremente obedecer ao Pai. Mas também amor a nós. Por amar a nós, ele decidiu livremente e voluntariamente se entregar para ser morto na cruz do Calvário. Assim termina o capítulo 14. E nós vamos dar uma parada no capítulo 14, no texto de João, e possivelmente nós retornamos com o capítulo 15 no próximo ano, se Deus assim permitir. Mas eu quero então fazer algumas aplicações para nossa meditação nesta noite. A primeira delas
é que aquele que ama a Jesus nunca, jamais estará sozinho. Eu coloquei esse nunca, jamais porque é usado por João em alguns momentos. Que a ideia de ênfase, que a ideia de que não tem a possibilidade de que isso aconteça, não é? Então, aquele que ama Jesus nunca, jamais estará sozinho. A solidão é uma realidade triste, mas é uma realidade que aquele que ama Jesus nunca precisará desfrutar. Porque aquele que ama Jesus nunca estará sozinho. Pode ser que me abandone meus pais, meus filhos, minha esposa. Pode ser que me abandone os meus irmãos. Mas ainda continuará comigo o meu Senhor. Ele continuará presente em minha vida. Ao ponto de eu poder sentir a sua presença, de eu poder falar com Ele, Ele poder me responder. Ao ponto de eu poder ouvir a sua voz. Ao ponto de eu perceber o direcionamento dEle para a minha vida. Ao ponto dEle me fortalecer. Ainda que todos me abandonem. Quando eu estive na minha primeira defesa, ninguém se associou comigo, disse o apóstolo Paulo. Mas Deus me fortaleceu. Mas Deus me assistiu. Esse é o verbo lá. E o verbo lá não é de estar assistindo vendo, mas é de estar assistindo ao lado, prestando assistência. Penso eu que nós precisamos crer mais nesta verdade de que nós não estamos sozinhos. Porque muitas vezes nós somos tomados pela sensação de abandono. E nós achamos que o sentido da nossa vida está se os nossos filhos estiverem ali, nossos cônjuges estiverem ali, nossos pais estiverem ali, se os nossos irmãos estiverem ali. O sentido da vida não está nisso. Não está nisso. Nós, enquanto crentes que amam a Jesus, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. E isso tem várias implicações. Várias implicações. Nos momentos de lutas, quando os meus irmãos não sabem o que eu passo, quando os meus irmãos acham que tudo está bem, maravilhosamente bem, e que eu me esforço para chegar na igreja, para servir na igreja. E às vezes as pessoas acham que quem serve na igreja não lida, né? Está servindo, está fazendo, então não tem dificuldade. Naqueles momentos que você está naquelas lutas solitárias, você pode ter a certeza que o Senhor está ali lutando junto contigo. Essa é uma cena que eu não esqueço, né? Josué está lutando e de repente parece um anjo com espada ao lado, né? Aquele anjo está ali para fortalecer e para lutar junto com o exército de Israel. Nas lutas da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a presença do Senhor. Quando nós lidamos, por exemplo, com o pecado, que a gente tem lutado, que a gente se esforça, mas vez ou outra a gente tem um revés, e que a gente já colocou as nossas forças, mas quando estava lá, no auge da força, veio um revés. Levantou, continuou de novo. Estava lá, revés. Então, Deus está lá presente para te fortalecer na luta contra esse pecado. E Deus está lá presente para que quando você cair, Ele possa te levantar. Agora, não faça disso justificativa
Para você, eu vou lá e vou me esbagaçar mesmo, porque Deus está lá e Ele me levanta. Cuidado. Cuidado. Pode ser que esse pensamento seja de uma pessoa que não ama a Jesus. Mas ainda tem um outro aspecto. Se eu não estou sozinho e se Deus está junto comigo, tudo que eu faço, Deus também está ali. Deus está ali. O que eu penso, os desejos do meu coração, Deus está ali. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja de Corinto: nós pegaríamos o nosso corpo, entregaríamos para a prostituição? De modo nenhum. Como eu, como membro de Cristo, pegaria os meus membros e entregaria para essa conduta e faria assim de Cristo também isso daí? Não dá, não dá. Então, Deus está comigo. E o fato de Deus estar comigo deve fazer eu enxergar a vida de uma forma diferente. Deve fazer eu olhar para a realidade de uma forma diferente. É quando você está lá, naquela prova de legislação, para tirar sua habilitação. Depois de você ter pago caro, passado várias horas fazendo, e de repente basta só você oferecer um agrado para o examinador. E você vai, então, receber a sua habilitação. A consciência de que Deus está comigo molda a forma como eu vou agir numa situação dessa. É na estrada. Quando um guarda para. Por exemplo, recentemente um irmão, ele vinha numa estrada e ele estava vindo para uma reunião no Juazeiro, que nós estávamos organizando. Ele saiu atrasado. E ele passou, então, fez uma ultrapassagem numa faixa dupla contínua. E quando ele fez a ultrapassagem, passou a curva, quem estava esperando lá? É isso mesmo, né? E aí parou, e, rapaz, você fez ultrapassagem? Fiz. Você sabe que você vai pagar cara a multa? Sei. Você sabe que o dono dessa moto aí vai ser absolutamente prejudicado? Sei. Você sabe que a gente pode resolver isso daqui, sem precisar de nenhuma dessas complicações? Sei. Mas eu cometi uma infração de trânsito, seu guarda. E é sua obrigação me multar. Eu estou consciente de tudo isso, mas é sua obrigação me multar. Mas a gente pode resolver aqui, sem precisar chegar a isso. Essa não é a forma correta, seu guarda. Essa não é a forma correta. Entende? O fato de Deus estar presente na minha vida molda a forma como eu atuo no meu dia a dia. Deus não está presente na minha vida só quando eu estou aqui. Mas Ele está presente na minha vida. O texto não diz que aquele que ama, o Filho e o Pai vem e faz morada nele? E o Filho e o Pai vem e faz morada nele por meio do Espírito Santo, não é isso? Pronto. Está lá. O Espírito Santo está lá. Tudo o que você fizer, Deus está lá. Tudo o que você fizer, se Deus mora dentro de você, você está fazendo Deus participante daquilo dali também. Certo? É quando você está no jogo de futebol, Deus está lá também. Deus não fica na arquibancada, né? Peraí, eu vou tirar aqui, Deus vai sair, porque futebol é pegado, né? Vou sair aqui, agora, não. Deus está lá também. E tudo que você fizer, tudo que eu fizer, eu faço de Deus participante daquele dali também. Uma segunda aplicação
que eu quero destacar é que a paz de Jesus é suficiente para vencermos os temores do nosso coração. A paz de Jesus. Talvez essa seja a explicação pela qual nós consigamos viver nesse mundo sem estarmos constantemente perturbados pelas coisas que nos cercam. Agora lembre-se que paz não é ausência de dificuldade, não é ausência de angústia, não é ausência de problemas na nossa vida. Vão existir problemas, vão existir dificuldades, mas a paz de Jesus é suficiente para nós vencermos os temores do nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de temores. Nós praticamente temos medo de tudo. Em algumas circunstâncias, nós temos mais medo do que em outras. Nós temos medo do futuro, de como vai ser. Nós temos medo de fazer a vontade de Deus pelas implicações que pode acontecer. Mas você tem a paz de Cristo. E essa paz de Cristo, ela excede todo entendimento, diz Paulo em Filipenses, capítulo 2, verso 7. E essa paz de Cristo é suficiente para que você vença os temores que são produzidos no seu coração. Ora pelo seu próprio pecado, ora pela ação de Satanás, ora pelas circunstâncias da vida. Uma terceira aplicação. Nós podemos confiar em todo o ensino do Novo Testamento e nos esforçar em conhecer o plano de Deus. Deus decidiu se revelar por meio de um livro, E esse livro, ele deve ter a nossa confiança. Porque este livro, ele foi produzido pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, este livro é normativo. Por isso, este livro deve ser amado. Não pelo livro em si, mas por quem o compôs, por quem o escreveu. Por isso, esse livro deve ser estudado. Daí, não se concebe a possibilidade de um indivíduo que afirma dizer amar a Jesus, não querer se esforçar em conhecer o plano de Deus, em conhecer o livro pelo qual ele se revelou. Não existe, não tem possibilidade. Porque se nós amamos, nós queremos agradar a pessoa amada. E para agradar a pessoa amada, a gente precisa conhecer a pessoa amada. Certo? Você pode chegar para o irmão Lindomar. E você, então, chega para o irmão Lindomar e você gasta R$260 para comprar uma blusa das mais bonitas que nós temos no Brasil, que é a blusa do Vasco. E você entrega para o irmão Lindomar. Você fez um grande esforço, não é verdade? Você tirou R$260, a blusa do ano. É um presente bom. Mas você agradou o irmão Lindomar? Não. Não agradou. E talvez você não agradou o irmão Lindomar porque você não conhece o irmão Lindomar. Porque se você conhecesse, você daria uma blusa no valor menor, de um time também menor, e então ele pode ficar mais alegre, né? Pode ficar até mais feliz com isso. Nós só podemos agradar a pessoa amada quando nós conhecemos a pessoa amada. Daí é necessário esforço para isso. Eu sempre fui um aluno que não gostava muito de português. Talvez português era o meu calcanhar de Aquiles. Com o tempo eu passei a gostar tanto de português, graças
especialmente a duas professoras, a duas Socorro, né? Uma Socorro Eugênio, que foi a minha mãe, e outra Socorro Martins, que foi minha professora no seminário, português instrumental. Mas eu acredito que, assim como eu, outras pessoas têm dificuldade, não gostam do português. Os meninos, por exemplo, às vezes não gostam. Como pais, nós temos que incentivar eles a estudar português. Nós temos que incentivar eles a saber o que é um verbo, a saber o que é um sujeito, um predicado. Porque isso vai dar condições para ele entender o livro pelo qual Deus se revelou. É preciso esforço. Esforço de muitas vezes nós abdicarmos no dia do Senhor, que deveria ser de praxe, né? De nós deixarmos o tempo que é do Senhor para o Senhor, em vez de nós ficarmos em casa fazendo outras coisas quaisquer. Esforço de nós lermos livros que nos lançam luz sobre a palavra de Deus. Esforço de nós assumirmos compromisso de todos os dias nós fazermos então um devocional. Esforço de nós nos dedicarmos e pensarmos e estar atentos na hora em que o livro, o texto está sendo explicado. E não ficar com a cabeça, com o pensamento lá em outra coisa, em outra questão qualquer. É preciso esforço para que nós conheçamos o plano de Deus. A penúltima aplicação, na verdade, é que o fracasso em confiar em Jesus se dá pelo fracasso em amar a Jesus. Quanto mais você amar a Jesus, mais você vai confiar em Jesus. Quanto menos você amar a Jesus, menos você vai confiar em Jesus. Por que os discípulos estavam com dificuldade de confiar em Jesus? Ora, parece que o texto nos lança luz. Porque por várias vezes Jesus diz: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês me amam, você confia na palavra que eu estou dizendo. Então, o caminho da confiança em Jesus passa pelo caminho do amor a Jesus. Quanto mais eu amo, mais eu confio. Quero concluir pedindo que com honestidade e sinceridade você possa responder essa pergunta hoje para Jesus, diante de Deus. Você ama Jesus? Você está nessa igreja porque você ama Jesus? Você serve nesta igreja, você serve no reino porque você ama realmente Jesus? Ou Jesus é só mais um que tem poder e que você sabe que tem poder e você precisa dele, você vai atrás? Jesus é só mais um que tem condições de te dar alguma necessidade e você vai lá e pede? Jesus é só mais um Deus que eu tenho no meu coração e que eu decido numa hora na semana tirar um tempo para ele lá. Você ama Jesus? Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como é que eu sei que eu amo a Jesus? Se eu guardo a palavra de Jesus. Se eu não guardo a palavra de Jesus, de duas uma. Ou meu amor por Jesus está muito defeituoso, ou então eu não amo de forma alguma a Jesus. Eu posso estar com Ele, cumprindo as minhas obrigações por dever, mas no nosso relacionamento não existe mais amor. Não existe mais amor. Eu posso estar com Ele até por medo. Rapaz, se eu deixar aí, minha vida era ruim, complicada, se eu deixar, pode desandar tudo. Mas estar com Jesus por medo ou por outra coisa qualquer
não vale a pena. Se você está caminhando com Jesus por outra razão qualquer, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Porque a única razão pela qual nós devemos andar com Jesus é por amor a Ele. E nós amamos a obedecer a sua palavra. Mas quando nós amamos, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite que o Senhor nos dá, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor permitiu que, a despeito das dificuldades que nós enfrentamos durante o percurso desta mensagem, nós pudéssemos chegar até o final dela. Nós queremos agradecer porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração, falou ao meu coração. Obrigado porque o Senhor faz grandes promessas para aqueles que têm devotado o seu coração a amar ao Senhor. Nós agradecemos pela Tua presença conosco. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu Consolador que o Senhor nos concede. Agradecemos pela Tua paz. Agradecemos pela certeza do Teu retorno. Nós queremos Te louvar porque nós não somos merecedores destas promessas. Mas o Senhor nos amou e garantiu a nós o cumprimento delas. E nós Te louvamos por isso. Obrigado porque na minha vida eu não preciso me sentir só, porque o Senhor está comigo. Obrigado porque diante das perturbações eu posso desfrutar da Tua paz. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que é auxiliador, que ilumina, que direciona, que nos faz lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigado porque diante de uma vida conturbada, nós podemos olhar para o futuro e termos a certeza de que nós caminhamos para uma realidade melhor e maior do que essa que nós temos lidado. Nós queremos Te adorar, Senhor Jesus, porque tudo isso é por Tua graça e tudo isso é para a Tua glória. Se não fosse o Senhor que tivesse decidido vir de forma livre e voluntária para executar o plano do Pai, nós não poderíamos desfrutar dessas promessas. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós queremos Te louvar e adorar, ó nosso Deus e Pai, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos incluiu no Teu plano, a despeito de nós. Nós queremos Te louvar e adorar, ó Deus Espírito Santo, porque Tu estás conosco, nos conduz, nos ilumina e é a fonte da nossa consolação. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Nós queremos suplicar que a Tua graça, ó nosso Deus e Pai, que a comunhão do Teu Espírito Santo e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.